Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Hoje então nós vamos falar sobre o capítulo 14 do livro Nosso Lar, continuando, né? E vamos só relembrar um pouco aqui a apresentação do nosso irmão João na semana passada, foi o capítulo 13. É só alguns tópicos para que a gente possa lembrar o que foi falado no capítulo 13, né? O Lísias aconselhou o André Luiz a procurar o ministro Clarencio para conversar com ele a respeito daquilo que o André queria a partir daquele momento, que ele estava sentindo necessidade. Então assim ele fez, foi marcada uma audiência e Clarencio atende em seu gabinete sempre de 2 em 2 para os ensinamentos servirem igualmente um ao outro. E André é atendido juntamente com uma senhora idosa que pedia para ajudar os filhos no plano terrestre pessoalmente. Para tanto, precisava ter a seu favor o trabalho necessário na colônia. Ela, infelizmente, possuía somente 304 bônus hora em 6 anos de permanência no nosso lar. Várias possibilidades de trabalho foram oferecidas, mas nenhum lhe agradava. Aqui nós temos 2 situações que nós já podemos abordar e depois entrarmos no capítulo. Essa senhora queria cuidar de 2 filhos que tinham problemas, que vivenciavam problemas na terra, e ela só estava naquele momento pensando neles, sendo que ali na colônia Nosso Lar também precisava muito da ajuda dela com relação aos irmãos e irmãs que ali se encontravam, né? E a questão de vários trabalhos oferecidos e nenhum se adaptou, ela não quis nenhum. Na realidade, ela não quis se empenhar para que pudesse ajudar no plano espiritual, que é aquilo que nós precisamos fazer quando nós estivermos lá, tanto estudos como também trabalhos. Então vamos entrar efetivamente agora no capítulo, que são as elucidações de Clarencio para o André. Ele tinha terminado o atendimento para a senhora e ia começar a conversar com o André. Diante da situação que se apresentou anteriormente, André sentiu-se angustiado. Ponderando a situação, se arrependeu de haver provocado a audiência. Seria melhor ter se calado? Não seria presunção pedir atribuições de médico quando ainda permanecia enfermo? Na realidade, ele não havia falado nada ainda com Clarencio, mas ele já estava pensando na possibilidade de trabalhar lá como ele trabalhava aqui na Terra como médico. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 31, a mensagem é coisas mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que, um dia, necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam e nos ferem. As pedras salientam-se na estrada comum e nós tropeçamos nelas e caímos quando tropeçamos. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou para que nossa ação se fixe com real proveito à vida. Aqui nós temos algumas imagens de profissionais que são imprescindíveis para a nossa boa vivência aqui na Terra. Os coletores, os profissionais de coleta de lixo, profissionais que limpam prédios, vitrais de prédios do lado de fora. Esse eletricista que está aqui nessa torre, inclusive com um relâmpago, uma foto que foi muito bem no momento certo aqui, o risco que ele corre para que a gente tenha energia na nossa casa, nas empresas, nas indústrias. E aqui os bombeiros, essa foto por um acaso é de Brumadinho, né? Em quantas catástrofes os bombeiros não nos ajudam, nos salvam.
E fora essas que aqui estão, vamos falar também dos coletores de lixos hospitalares, lixos tóxicos, motoristas de caminhão, enfim, vários empregos que nós precisamos dar valor porque nos ajudam no nosso dia a dia. André, então, a sinceridade de Clarencio em relação à senhora que acabava de atender despertou questões a se examinar. Ele começou a pensar o que ele estaria fazendo ali. Quis desistir, mas não era mais possível. Clarencio exclamou que estava pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico. A consciência o advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Começou na mente dele a cair aquele ponto de interrogação. Não seria repetir os erros humanos? Com certeza sim. Onde a vaidade não tolera outro gênero de atividade? Fala para Clarencio que havia tomado a liberdade de pedir para ser reintegrado ao trabalho. Andava saudoso das suas atividades profissionais. Qualquer tipo de trabalho lhe interessava. Não queria permanecer na inatividade, o que é muito bom, porque a inatividade ou a cabeça vazia, como tem um antigo ditado, é oficina do diabo. Para nós espíritas, a cabeça vazia é a oficina do obsessor. No livro Fonte Viva, capítulo 62, devagar mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, 2 Coríntios 4,16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não esqueça do trabalho pequenino dia a dia. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido contrário à expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar, com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Clarencio ali continua, fixou os olhos em André, percebendo a verdadeira intenção dele, e mencionou: verbalmente pede qualquer tarefa, mas no fundo sente falta dos clientes e do consultório. Convém notar que o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Foi médico na terra, cercado de facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais lhe custeavam todas as despesas. Graduado, não teve as dificuldades do médico pobre. Prosperou rapidamente e transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo, que foi o que aconteceu com André Luiz. Quando ele desencarnou, apesar de ter sido o médico que foi, importantíssimo, passou praticamente 9 anos no umbral, porque ele feriu com as atitudes dele, com os vícios que ele tinha, o corpo físico dele e também o perispírito. Ficam marcas. Cometeu numerosos abusos no trabalho que Jesus o conduziu. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 52, a mensagem é dons. Toda dávida e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Jesus sempre fala, me ajude que eu te ajudarei. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é filho que se esforça, durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência, por intermédio de professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito.
Essa mensagem quer dizer para nós que nós precisamos merecer, nós precisamos nos preparar, precisamos estudar, precisamos afinco trabalhar para que a gente possa realmente realizar, ter a possibilidade de realizar e receber de volta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando aos doentes, interessando-se pela solução de suas necessidades, assim como nosso querido e amado Dr. Bezerra fez por todos nós e faz até hoje. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e foi conhecido por nós aqui na Terra como o médico dos pobres. E em 1950 ocorreu no plano espiritual uma reunião para homenagear os 50 anos do seu desencarne. Chico Xavier foi um dos convidados por meio do desdobramento. O mentor da nossa casa, nosso querido Chico Xavier, estava lá. Do mais alto surgiu uma forte luz. Era Celina, enviada de Maria, mãe de Jesus, trazendo um convite, promovendo Bezerra de Menezes a seguir para outras esferas do universo. Chorando, Bezerra agradeceu o convite de Maria, suplicando para ficar na terra enquanto houvesse necessitados. Celina volta às esferas superiores para informar a Maria sobre o desejo do médico dos pobres. Depois de instantes, ela retorna, dizendo que ele poderia ficar. Maria autorizou, permitiu que ele ficasse na terra o tempo que quisesse e sempre sob as bênçãos da nossa querida Mãe Maria. Nesse momento, Bezerra de Menezes tinha a possibilidade de ir para um plano superior, um planeta superior, uma esfera superior, e ele preferiu ficar conosco aqui na Terra enquanto houvesse necessitados. Até hoje é assim. Ele quis dizer que ele vai ficar conosco na Terra até que a Terra mude para um planeta de regeneração. E o André, reconhecendo as críticas, disse que gostaria de obter condições de resgatar os débitos adquiridos, trabalhando pelos enfermos de nosso lar. E o Clarencio diz para ele que toda tarefa na terra é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título no plano espiritual é simplesmente uma ficha. E no mundo costuma representar porta aberta a todos os atos impensados. Com a ficha ficará habilitado a aprender a servir ao Senhor nos seus divinos serviços no planeta. Recebeu uma ficha de médico, mas os seus atos não autorizavam Clarencio a endossar os atuais desejos. Vou fazer um parêntese aqui, todos nós, antes da nossa reencarnação, ou a grande maioria, temos a possibilidade de acompanhar e é realmente formado, é feita uma ficha sobre aquilo que nós nos assumimos de compromisso na nossa nova reencarnação. É realmente uma ficha e nós vamos poder ver isso em outros capítulos do nosso lar. Ou melhor dizendo, de outros livros de André Luiz. Como transformá-lo de momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando trabalhou exclusivamente na esfera do corpo físico? Isso aqui é um alerta para muitos médicos, inclusive hoje em dia, que só pensam na parte física e não na parte espiritual. O campo da vida é muito extenso. O médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar na alma, sondar as profundezas. Muitos profissionais são prisioneiros das salas acadêmicas. A vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Os que não são vaidosos são desprezados e zombados pelos companheiros. Isso aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Hoje, é muito bom a gente poder falar que existem vários médicos que estão trabalhando a parte espiritual com os seus pacientes. Nós aqui no nosso centro temos vários médicos que frequentam aqui e trabalham desta forma. Porque as doenças todas têm a ver com o corpo físico. Porque nós, em algum momento, cometemos coisas que
prejudicaram o nosso perispírito e ficaram marcadas no nosso corpo mental. E isso, de certa forma, em algum momento vai se transformar numa doença. Por isso a importância de trabalhar também o espírito e não só o corpo físico. Conforme deduz, não se preparou convenientemente para serviços no nosso lar. E André compreendeu a lição e disse que aceitaria qualquer trabalho. Ele entendeu a mensagem de Clarencio. Não pode ainda ser médico aqui, mas pode assumir o cargo de aprendiz. Sua posição não é das melhores, mas é confortadora pelas intercessões a seu favor. A sua mãe intercedeu muito por ele, e nós vamos ver isso ao longo do livro, e outros amigos, no coração dos quais plantou a semente da simpatia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final dele, tem a parte de preces. E essa aqui é uma prece que é muito importante para todos nós, porque todos nós temos familiares, parentes e amigos que já nos precederam, né, na nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. E essa prece é pelas pessoas a quem tivemos afeição. Eu imagino que aquelas pessoas que André ajudou, de alguma forma, que fez algo por elas, oravam mais ou menos desta forma: dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito de... Aí a gente põe a pessoa que a gente quiser, né? Fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Tu que me eras caro neste mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. E o Clarencio, né, continua dizendo para ele que, apesar das imprevidências e numerosos abusos nos últimos 15 anos de clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 pessoas necessitadas. Apesar do total desprezo, ele não fazia de coração, ele realmente fazia mecanicamente. Mesmo nessa condição, o bem espalha bênçãos em nossos caminhos. 15 desses beneficiados, de 6.000, 15, não o esqueceram e enviam orações. Mesmo em relação aos indiferentes, a sua atitude pesa a seu favor. Ou seja, mesmo daquele modo como ele atendia aos necessitados, que era mais ou menos mecânico, né, de uma forma mecânica, aquela atitude pesava a favor dele, aquela compaixão que de alguma forma ele teve para atender e dar um receituário gratuitamente, pesou a favor dele. Aprenderá novas lições, preparando-se para o futuro infinito. O futuro infinito do André é justamente esse que nós estamos vivenciando, que são as obras que ele passou para o nosso mentor maior da nossa casa, Chico Xavier. São mais ou menos 13 obras, e essa era a missão dele. E ele precisava se preparar para isso no futuro, e era o que estava começando a acontecer. E o André ali, em pensamento, ele imaginou: por vezes é preciso que se calhe o coração. Ele tinha que se acalmar. E para encerrar essa mensagem de André Luiz, a vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Que assim seja. Na semana que vem nós vamos acompanhar o capítulo 15, que é a visita materna, e que será apresentado pela nossa irmã Lilian. Agradeço a vocês pela paciência de ouvirem esse capítulo, e vamos então para a segunda parte. Que assim seja, graças a Deus. E falando um pouco da palestra aqui do Edson, né, sobre o André Luiz, dá para a gente notar muito bem como que a gente deve chegar no plano espiritual. Você vê o André Luiz, né? Ele era um médico de família abastada, teve a formação médica dele que não teve dificuldade pelo que viu lá, né? Que ele não sabia nem o preço dos livros, os pais proveram tudo para ele. Apesar dele ter atendido algumas pessoas, vamos dizer assim, na caridade, 6.000, é isso, né, Edson? 6.000 pessoas, mas não era com o coração, né? Assim, era uma coisa meio que forçada. Então, assim, eu quero fazer
Não é uma comparação, gente, que não dá para comparar, mas vamos ver como chegou o André Luiz, e o Edson falou do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra também era médico, né? Mas ao contrário do André Luiz, ele era um médico dos pobres. Ele tirava do bolso dele para atender as pessoas. Ele tinha uma dívida na farmácia, ele ficava o consultório dele em cima de uma farmácia. E quando a pessoa não tinha dinheiro, ele mandava ir na farmácia pegar. E o camarada da farmácia anotava a despesa, né, para ele pagar. Às vezes ele chegava sem dinheiro em casa, porque ele não faturava nada. O anel de formatura dele deu para pagar as despesas do remédio da farmácia que ele passava para as pessoas. Então vê um pouco a diferença, né, entre o Dr. Bezerra e o Dr. André Luiz. Na conduta encarnada, né? Encarnado. Uma ocasião, o Dr. Bezerra deixou o filho dele passando mal em casa para atender o filho de uma outra pessoa, né? E ele falou que deixava na mão de Jesus o filho dele e foi atender a outra. Quando ele chegou em casa, o filho dele tinha sarado da febre, né? E como que ele chegou no plano espiritual? Depois tem uma palestra no nosso site lá no YouTube, tem do Dr. Bezerra, vocês podem ver lá que vai estar muitos detalhes disso. Mas no plano espiritual foi a Celina que recebeu ele, aquela que o Edson comentou, e ele estava no quarto, né, e falaram, Dr. Bezerra, pode se levantar da cama, né? E ele estava ouvindo um barulho lá fora, uma multidão, alguma coisa assim. Ele falou, o que é esse barulho? O que é essa multidão? Falou, vem aqui na janela e venha ver. Na hora que ele chega na janela, aquela multidão aplaudindo ele, rindo para ele, toda feliz. E ele perguntou, quem são essas pessoas? São as pessoas que ele ajudava no plano quando encarnado. Ou ajudava, no caso na mesa, né, quando vem algum espírito assim com problema, então ele auxiliava, confortava ele. Tinha pessoas desse tipo, tinha pessoas que ele tinha atendido e que já havia desencarnado. Então assim, era uma condição totalmente, e quando ele foi recebido no plano espiritual, foi uma coisa assim maravilhosa, né? Foi uma festa, né? Chegando lá, né? E tem uma outra passagem muito legal dele. Um pai de família estava desempregado, a criança doente, ele não tinha comida, foi falar com o Dr. Bezerra e o Dr. Bezerra não tinha um tostão no bolso, não tinha nada. Falou, ó, meu filho, eu não tenho nada, o que eu tenho eu posso lhe dar. Você acredita em Maria de Nazaré, confia em Maria, mãe de Jesus, confio. Então vou lhe dar um abraço e você chegando em casa, vou repasse esse abraço para teu filho, para tua esposa também. E ele foi em casa, né, fez isso aí, depois de uma semana, se não me engano, ele encontrou o Dr. Bezerra de novo, o Dr. Bezerra viu ele e falou, nossa, né, porque ele não podia ter feito nada por ele estava desempregado. Ele foi agradecer ao Dr. Bezerra pelo abraço, ele repassou a família, o filhinho dele foi curado com o abraço e ele tinha arrumado um emprego. Então veja só as condições, como são diferentes, né? Por isso que a gente tem que se preparar bastante no nosso, enquanto a gente está encarnado, né, a gente pensa às vezes muito no material, mas temos que pensar bastante no espiritual. O material a gente precisa também, não tenha dúvida, estamos num mundo de prova e expiação, um mundo material, a gente precisa da matéria. O que a gente não pode é deixar a matéria dominar o nosso sentimento e nossa vida. A gente tem que ter a matéria? Tem, mas também tem que ter o lado espiritual. Quanto mais a gente fizer aqui, e melhor a gente conseguir chegar lá, que assim seja, porque lá a gente vai ter que trabalhar bastante. Que nem o André Luiz, ele estava incomodado, ele queria trabalhar. E quanto ele não trabalhou, que nós vamos ver nos livros, né? O que ele não trouxe de informação do plano espiritual, tantas coisas assim que a gente nem faz ideia. Então, cada livro que a gente vê dele, a gente vê uma situação diferente, uma condição diferente, que ele nos trouxe, né? Do que existe no plano espiritual, porque a gente não faz a menor ideia. Quando a gente chegar lá, a gente vai ficar, por mais que a gente estude aqui tudo, eu acho que a gente vai chegar lá com algumas novidades que a gente não sabe. E algumas que a gente já sabe também, né? Então, assim, é bom a gente sempre estar preparado para isso, né? Porque o que chegar lá a gente vai ter que trabalhar, alguma coisa nós vamos ter que fazer, ocioso não dá para ficar. Até que Jesus tem uma passagem, né, que ele fala um dia para os sacerdotes. Ele curou no sábado e foram reclamar com ele. O que ele falou? Que meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, se Deus trabalha, nós também temos que trabalhar a hora que chegar lá, né? Então, é isso que espera a gente lá. Trabalho, dedicação, né? E dependendo do que a gente souber fazer, a gente vai poder fazer lá. Tem uma história de uma mãe que ela recebeu carta do filho dela, do Chico. 2 filhos que morreram. 2. Ela recebeu de um que deu resposta, deu parecer do outro, né? Como o outro estava. Um era bombeiro, o outro não me lembro, mas eu acho que também era, mas não me lembro. Enfim. O que era bombeiro, ele estava fazendo um exercício lá no quartel e a corda arrebentou, ele caiu, morreu. O que esse bombeiro fazia no plano espiritual? Ele recolhia as almas desencarnadas. O pessoal que desencarnava, ele ia lá recolher, receber, atender.
ele estava prestando socorro, assim como ele era bombeiro, ele prestava socorro, então ele estava prestando socorro nesse sentido. Então, assim, a gente vai poder fazer muitas coisas lá. Depende muito da gente, depende muito da condição que a gente chega lá. Então, por isso a gente tem que pensar muito no nosso lado espiritual, tá bom? Bom, gente, então é isso daí. Agradecer a presença de todos, né? E que a gente possa voltar para casa com Jesus no coração e que Ele possa abençoar nossa semana toda agora, tá bom? Obrigado. Viu?